Oiê, tudo bom com vocês? Olha, eu levei muitos e muitos anos para chegar no ideal da minha casa, uma casa limpa e organizada. Mas nem sempre foi assim. Eu tinha alguns hábitos que impediam que minha casa ficasse limpa e organizada. Você gasta muito tempo para organizar sua casa? Você gasta mais tempo para organizar do que para limpar? Eu era assim. Antes de começar a limpar a casa, eu tinha tanta coisa para guardar no lugar, que aí, quando chegava a hora de higienizar a casa, eu já estava muito cansada, eu já estava muito estressada. E esses hábitos destruíam a organização e a limpeza da minha casa. Hoje eu vou revelar para vocês todos os erros que eu cometi ao longo da vida, até chegar na minha casa ideal. Vem comigo, eu sou Rosana e você está no Mais 60. Por muitos e muitos anos, pelo menos 2 vezes ao ano, eu abria todo o meu guarda-roupa, tirava todas as roupas dos cabides, tipo assim, sabe? Você vai tirando, sabe aquele sábado chuvoso que você fala hoje, é hoje que eu vou organizar tudo o meu guarda-roupa, todas as minhas coisas, ia tirando tudo do armário, tudo, limpava, higienizava tudo dentro e fechava os armários, acreditando que a organização eu ia manter. Só que não, só que não, 2 vezes por ano eu apenas higienizava. E como eu trabalhava fora na época, de manhã era uma loucura. Cada vez que eu ia me arrumar, eu não deixava as roupas separadas para o dia seguinte. Eu era totalmente desorganizada por muitos e muitos anos. Eu nunca encontrava a roupa ideal. Por quê? Porque eu tinha acúmulo de roupas, eu tinha muitas, muitas, muitas peças e às vezes eu não usava, às vezes estava com etiqueta, às vezes estava há anos lá dentro do armário. Então, dessa forma, eu jamais iria manter uma organização. Primeiro, que o armário era pequeno para a quantidade de roupas que eu tinha. Segundo, que cada vez que eu queria uma peça, aquilo enrolava tudo, embolava tudo, às vezes eu deixava tudo em cima da cama e ia trabalhar. Então, isso não funcionou mais, só funcionou quando eu disse: chega, eu vou deixar nas minhas gavetas, nos meus cabideiros, somente roupas que eu uso. Aí eu consegui manter essa organização nos meus guarda-roupas. Com seus filhos é igual. Quantos quartos e quartos de criança que a gente não consegue higienizar, a gente não consegue organizar, porque tem roupinhas deles de 2, 3 anos, ele já está com 7 anos, não serve mais aquelas roupas. Então, cada vez, porque a gente sempre ensina o filho, né? Vai lá, escolhe uma roupa você. E aí o menino vai lá, arranca aquela que estava lá de 2 aninhos. Não é culpa dele não manter organizado, ele tem que manter somente as peças que ele usa do tamanho dele. As mães enlouquecem porque querem ensinar para os filhos a organização das suas coisas, dos seus brinquedos, mas mantém brinquedos quebrados e roupas que não usam mais. É a mesma coisa nós. Nós temos que eliminar tudo que nós não usamos. Aí você vai conseguir manter o seu armário, suas gavetas organizadas. Você vai ter orgulho e vai manter, né? Porque se você tem excesso, uma semana depois está tudo bagunçado de novo. Outro erro que eu cometia de organização no meu quarto é que isso é muito pessoal. Eu mantinha um cabideiro e uma poltrona. Esses dois geravam acúmulo de coisas que eu não guardava. Bolsas, cintos, casacos no cabideiro e na poltrona, eu quase que nem conseguia sentar.
Eram roupas já dobradas, que na época eu tinha secadora, eu tirava da secadora as toalhas e colocava aqui roupas dobradas também. Então, às vezes, quando eu queria amarrar um cadarço de um tênis, eu não tinha nenhum espaço, eu tinha que vir na cama, porque eu não tinha um espaço na poltrona que era para esse fim, né? Porque estava lotado de roupas. Então, toda vez que eu limpava, ou a menina limpava, eu não tinha a sensação que o quarto estava gostoso para dormir, higienizado, porque a organização matava. Eu logo que entrava assim e via aquele cabideiro assim, gordo, lotado de coisas e mais a poltrona, dá uma sensação realmente de bagunça, desorganização, que os seus olhos falam, nossa, que quarto sujo e bagunçado. Não é isso? Quando eu eliminei, assim, quando eu eliminei no meu guarda-roupa roupas que eu não uso mais, eu consegui ter organização nesses dois setores. No meu guarda-roupa, nas gavetas, na poltrona que eu eliminei e também no cabideiro que eu eliminei. Vai de cada um. Tem pessoas que eu conheço que tem cabideiro, tem poltrona no quarto e consegue deixar esvaziada, sem nada. Mas a minha preguiça era maior do que qualquer organização. Esse, para mim, é o erro mais grave na organização. Você tomou duas conduções, saiu de um trabalho de 8 horas, você chega em casa e vai colocando tudo na sala de jantar. Seu casaco já do dia anterior já ficou ali. Aí você vê as contas a pagar, o computador também está ali. Aí de repente você está com vontade de comer alguma coisa, tomar alguma coisa, já vem para a sala de jantar. As crianças copiam um modelo, copiam um exemplo dos pais, também deixam tudo ali, os casacos. O não ter o hábito de chegar em casa e guardar cada peça no devido lugar vai gerar uma casa muito bagunçada, desorganizada e com aspecto de sujeira. Elimine o quanto antes esses hábitos. Cada coisa no seu lugar. É difícil de manter? É difícil, mas não é impossível. Outro erro é você manter na bancada todos os seus eletrodomésticos. Você vai trabalhar duplamente. Você vai ter que higienizar a bancada e os eletrodomésticos com mais intensidade se eles tivessem guardado. Outro erro também bem grave é quando você deixa na cozinha sacolas para doação. Elimine isso rapidamente, tire da sua frente, no máximo 2 dias aí, para o destino. Não deixe sacolas para doação paradas dentro da sua casa. Dá um ar de muita desorganização. Olha, se você é casada com um acumulador, assim como eu fui, não desista. Tenha paciência e perseverança, mas não permita que isso afete a sua saúde mental. Porque houve uma fase do meu casamento que nós brigávamos tanto, tanto, por conta de bagunça, por conta de organização, por conta de excesso de objetos dentro de casa, que eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Ultimamente, no meu casamento, antes do divórcio, eu até estava conseguindo sensibilizá-lo e conscientizá-lo sobre o desapego, sobre a necessidade de desapegar. Mas foi muito difícil. E mesmo assim, eu tive que eleger na casa um cantinho, um cantinho. Eu lembro que era do lado de um banheirinho, tinha um quartinho, só tinha tintas para casa, tinha vassouras, olha, até vassoura ele não queria desapegar. Ficava ali naquele cantinho. E eu falava para ele assim: as coisas que você acha, acredita que você não vai usar mais, tire do armário, não faça doação agora. Não coloque na mala do destralhe. Não doe para ninguém.
coloca nesse quartinho, daqui um tempo você vai lá e retira essas coisas e faz para doação. A pessoa acumuladora, ela tem que viver esse período para desapegar. Porque se logo de cara você retira do armário dela, por exemplo, o meu ex-marido tinha terno de 30 anos atrás, ele não usava. E pasme, ele mandava para o tintureiro higienizar, lavar, gastava uma nota de lavanderia e não servia mais aqueles ternos. Tamanho apego que ele tinha com as coisas. Ele tinha dó, porque algumas camisas que ele tinha que não serviam eram bordadas com as iniciais do nome dele. E ele acho que pensava, gastei, investi tanto dinheiro, agora eu vou doar? Agora eu vou dar? É esse pensamento do acumulador. É o sentimento de escassez, que ele não vai ter mais esse objeto, não vai ter mais esse terno, nunca mais na vida. Então, prepare o psicológico dele. Não faça como eu, errei tanto, já fazia aqueles shows. Eu falava que eu vou pôr fogo em tudo. Eu vou pôr fogo nas suas roupas, você vai ver. Falava e ele achava que era sério, mas depois ele olhava para minha cara e falava, ela não tem coragem. E eu não tinha coragem mesmo, né? Mas eu apelava, porque a casa era um peso enorme e nunca conseguíamos manter a casa em ordem, mesmo tendo uma moça que ia 3 vezes por semana. A maioria desses hábitos aqui que eu coloquei era que ele tinha. Eu também tinha alguns, mas ele tinha muito mais. Então, tenha paciência, perseverança, arruma um cantinho e vai aos poucos, porque senão, por exemplo, você tira uma furadeira que está quebrada, já viu que não tem mais conserto mesmo, você tira, joga no lixo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá no lixo pegar de volta, mesmo que essa furadeira não está funcionando. Não faça isso para um acumulador, é uma agressão. Agora, com os seus filhos, se você tem filhos pequenos e você é uma pessoa organizada, dê o exemplo. Chega em casa, cansada do trabalho, já leva as coisas cada hora num lugar. Vai dormir com tudo limpinho na cozinha. Não tem excessos. As crianças vão adquirir o hábito de tomar um copo de água, já lava, já guarda no armário. Você sendo o exemplo é mais fácil. Agora, com o marido, o acumulador, eu não tenho outra receita. Só essa. Mas se hoje eu teria um marido acumulador, eu jamais, jamais gastaria todas as energias que eu gastei, todas as brigas que eu enfrentei para pouco resultado. A gente se desespera, a gente acaba com a nossa saúde mental e esse vício vai continuar em algumas pessoas. Outras pessoas até melhoram essa questão do acumulador. Mas outras, desculpa falar, mas tem pessoas que não tem jeito mesmo, somente com um profissional, somente com uma terapia. Espero terem gostado do vídeo e se gostaram, compartilhe. Dê um like e compartilhe com alguns amigos, algumas amigas que talvez sejam acumuladores e possam ajudá-la.